Beleza, então. Vamos começar, então. O que foi passado na última aula é o seguinte. Eu passei a definição do que é variância e do que é desvio padrão. E depois peguei e passei uma atividade. A atividade, que eu mandei a foto, foi essa aqui, quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Em vez de escrever de maneira horizontal, vou escrever da maneira vertical, que fica mais fácil para entender. Deixa eu acabar tendo aqui. Aqui a gente vai ter as classes. E aqui a gente vai ter, então, a frequência absoluta. Então, como é que foi a tabela que foi dada para a gente? A tabela foi da seguinte maneira. A primeira classe aqui em questão vai de 0 até 25. A segunda classe vai de 25 a 50. A terceira classe vai de 50 a 75. A quarta classe de 75 a 100. E a quinta classe vai de 100 a 125. Desculpa a demora. Tranquilo, Stefano. Tranquilo. Eu comecei, mas de qualquer forma, eu fui para gravar. Acabei de começar também. Tá corrigindo o exercício? Isso, aquele que eu passei, para calcular no caso e o desvio padrão. A gente vai começar com essa matéria de hoje, beleza. Aí, para a gente conseguir calcular, no caso, a variância, eu sou obrigado a calcular, primeiramente, a média aritmética dos pontos. E para calcular a média aritmética, eu preciso calcular esse ponto aqui, que vai ser o ponto médio. Tá? O ponto médio de cada intervalo. O ponto médio, basicamente, é só você pegar um extremo, subtrair o outro extremo e dividir por 2. Se eu pegar 25, subtrair 0 e dividir por 2, dá 12,5. Se eu pegar agora aqui, olha, 50. Na verdade, eu falei errado. Você não subtrai, você soma o ponto médio. 0 mais 25 dá 25 dividido por 2, 12,5. Se eu pegar aqui 25 mais 50 e dividir por 2, vai dar 37,5. Então, o ponto médio você soma os extremos e divide por 2. Depois aqui, ó, 50 mais 75, divide por 2 aqui, vai dar 62,5. 175 dividido por 2, dá 87,5. E 225 dividido por 2, dá então 112,5. Você pode perceber o seguinte, ó, como as nossas classes aqui, a amplitude delas é sempre igual a 25, uma vez que eu calcule o primeiro ponto médio, eu posso somar de 25 e 25, que eu vou descobrindo os outros. De fato, ó, pega 12,5, soma 25, dá o 37,5. Mais 25, dá o 62,5. Depois dá 87,5 e depois dá o 112,5. Eu esqueci de colocar aqui a frequência. A primeira frequência aqui foi 20, a segunda frequência aqui 140, a terceira frequência 180, a quarta frequência 40 e a última frequência aqui dá 10. Você pode perceber aqui que você tem uma certa discrepância em termos de frequência. Aqui está 20, 140, 180, 40 e 10. Então, de fato, a gente vai acabar tendo um desvio padrão grande aqui, porque os valores estão muito concentrados aqui, nessas duas partes aqui, não estão bem distribuídos. Se estivessem bem distribuídos, o desvio padrão seria menor. Se a gente fosse comparar duas amostras, tá? Essa aqui tem um desvio padrão relativamente grande, porque esses valores aqui estão muito condensados aqui, não estão distribuídos. Tá? Bom, enfim, deixa eu ver qual vai ser o total de elementos aqui. Somando aqui 20, mais 140, mais 180, mais 40, mais 10, isso aqui dá 390.
O primeiro passo aqui vai ser calcular quem é a nossa média aritmética. A média aritmética, ele chama de um x com tracinho em cima. Aí, no caso, a média aritmética é só você pegar e somar. Somar, no caso, cada ponto médio, vezes a sua respectiva frequência, e essa soma aqui você divide pelo total de elementos, que nesse caso que eu chamei de n. Então, pega cada elemento, cada ponto médio aqui, multiplica pela sua respectiva frequência e no final divide pelo total, que é o n. Então, deixa eu fazer aqui embaixo para ter mais espaço. Vamos começar, 12,5 vezes 20. Depois, 37,5 que multiplica 140. Depois, 62,5 que multiplica 180. Depois, 87,5 que multiplica 40. E, por fim, aqui, 112,5 que multiplica 10. E vou dividir tudo isso aqui por 390. Aí, efetuando essa continha aqui, a gente vai acabar tendo o desvio padrão. Muito bem. Esse desvio padrão aqui, aliás, a gente vai acabar tendo a média aritmética. Aí, depois, a partir da média aritmética, que eu vou calcular o desvio padrão. Então, a primeira coisa é calcular a média aritmética. Então, fica 12,5 vezes 20. Vou fazer de uma vez essa continha aqui em cima. Mais 37,5 vezes 140. 62,5 vezes 180. 87,5 vezes 40 e mais 112,5 vezes 10. Deixa eu conferir se é esse valor aqui mesmo. Espera aí. Então, dá 21.375. 21.375 sobre 390. Só pegar e dividir isso aqui, então, pessoal. Dividindo isso aqui por 390, vai dar, então, 54,8. Então, essa aqui vai ser a nossa média aritmética, 54,8. A partir dela que eu consigo calcular quem que é a variância, e depois de calcular a variância, eu calculo quem é o desvio padrão. Deixa eu virar aqui para a gente fazer, então, a variância. A variância, pessoal, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. S ao quadrado é um somatório de x i menos a média xn elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta de cada um deles. Tudo isso aqui dividido por n menos 1, que é o total menos 1. Então, percebam só que para calcular a variância, eu sou obrigado, primeiramente, a calcular a média aritmética. Aí, depois que eu calculo quem que é a variância efetivamente. Vamos lá, então. Vamos calcular. Então, a variância aqui vai ser o seguinte, ó. xi menos x barra, né, que é a média aritmética. Então, o primeiro xi é 12,5. Então, fica assim, fica 12,5 menos a média aritmética, que é 54,8, elevado ao quadrado, que multiplica a frequência absoluta. A frequência absoluta dessa expressão aí é 20.
Primeira expressão montada. Aí vou montar uma a uma. Ó, mais. A outra aqui, olha, fica no caso 140. O outro valor aqui. Não, desculpa, tá errado. 140 não, fica 37,5. 140 vai ser a frequência. O outro valor é 37,5. Menos, no caso, a média aritmética, que não vai mudar, elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 140, que é a frequência dessa parcela. Vamos continuar aqui embaixo. Mais. Agora, o próximo ponto médio, que você pode perceber aqui, é 62,5. A média, 54,8. Tudo elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, a frequência foi de 180. Mais, continuando aqui, o outro valor é 87,5. Menos 54,8 ao quadrado vezes 40. Por fim, aqui é a última parcela. O outro ponto médio é 112,5 menos 54,8 ao quadrado vezes, por sua vez, o 10. Vezes 10. Aí eu vou pegar tudo isso aqui e vou, então, dividir por n menos 1. Ou seja, o nosso n era 390. Fica 390 menos 1. Bom, agora colocar a mão na massa aí. Vamos ver quanto que dá essa continha aqui. Eu vou tentar fazer ela passo a passo, porque não vai... talvez caiba isso aqui tudo na calculadora. Não sei, deixa eu ver aqui. Ó, fica 12,5 menos 54,8 elevado ao quadrado vezes 20. Mais 37,5 menos 54,8, também elevado ao quadrado, vezes 140. Mais, vamos lá, 62,5 menos 54,8, fechou, ao quadrado, vezes 180. Mais 87,5 menos 54,8, elevado ao quadrado, vezes 40. E mais 112,5. Não vai caber. Mas deixa eu finalizar aqui, pelo menos. Deixa eu ver o que vai acontecer. Menos 54,8 ao quadrado, vezes 10. Ixi. Não tem problema, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu faço essa primeira conta aqui, que deu isso aqui, vou só conferir se está correta. Isso. Essa primeira conta deu isso, então agora é só colocar mais a última parcela que falta, que é o 112,5 menos 54,8 elevar ao quadrado e multiplicar por 10. Aí deu esse valor aqui. Então, deu 164.423,1. Aí eu vou dividir isso aqui por 389.
Aí, quando eu pegar e dividir isso aqui por 389, deu 422,68. Então, essa aqui é a variância. Aí, no caso aqui, para você calcular o desvio padrão, é só calcular a raiz quadrada da variância, que é esse valor aí. Então, teremos que S vai ser igual a raiz quadrada desse valor aqui. Aí, calculando essa raiz quadrada aqui, vai dar 20,55. Perceba, então, pessoal, que esse valor aqui é bem grande. Quando você acha um desvio padrão menor, né, você tem uma coisa mais harmoniosa. Mas eu falei desde o início que esse valor aqui seria bem grande. Por quê? Porque você acaba tendo uma concentração muito grande nessas duas frequências aqui. Quando você tem concentrações muito grandes em duas frequências e não tem nas demais, significa, então, que esses termos aqui estão mal distribuídos. Consequentemente, você acaba tendo um desvio padrão muito grande. Quer dizer que você não está harmonioso aquilo. A variação que tem da média seria isso aqui. Certo essa ideia aqui, pessoal? Tranquilo? Entenderam como é que calcula o desvio padrão? Passo a passo. Tranquilo. Ok. Aí, tem que calcular também a questão da moda, né? Que eu pedi para calcular a variância e pedi para calcular a moda. O que eu calculei aqui foi a variância e o desvio padrão. Eu acabei não calculando ainda a moda. Aí, pessoal, eu vou escrever aqui embaixo qual que é a fórmula da moda, a gente calcula a moda, então. Eu passei para vocês que a moda, ela pode ser dada pela seguinte fórmula. Deixa eu só escrever essa fórmula aqui para a gente não errar, com precisão para a gente não errar. Aqui. A gente acabou trabalhando com essa fórmula. L mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2. E é aqui que multiplica, no caso, o H. Deixa eu trabalhar com isso aqui, então. Nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer, então? Para calcular isso aqui, eu vou ter que, primeiramente, achar qual que é a classe modal. A classe modal é a classe que tem a maior frequência. No caso, a maior frequência que eu tenho nessa conta aqui seria isso aqui. Então, essa classe aqui seria a classe modal. Aí, beleza. Vamos aproveitar que estamos aqui nessa página e calcular, então, quais são os valores que eu vou utilizar lá. Primeiramente, o L vai ser, no caso, o limite inferior. Logo, o L aqui nosso vai ser o 50. Tá? O L é 50. O delta 1, vamos lembrar o que é o delta 1. O delta 1 é o quê? É você pegar, no caso, a frequência da classe modal e subtrair a frequência anterior. Tá? No caso, o delta 1 vai ser o 180. A frequência anterior a ele é o 140. Logo, essa conta dá 40. Por sua vez, o delta 2 ele vai ser o 180 menos a frequência imediatamente superior a ele, que nesse caso é o 40. Logo, o delta 2 vai dar, então, 140. E o H é a amplitude. A amplitude é só você ver o tamanho aqui, é só pegar 75 menos 50. Que dá, então, 25. Aí, tendo esses valores em mãos, é só pegar e substituir lá na nossa fórmula e processar que a conta termina. Vamos lá, então. O L é 50. O delta 1, ele vale
40. Aí sobre o 40 mais o delta 2, que vale 140, que multiplica a amplitude, que é, no caso, 25. Aí, processando isso aqui, ó, vai dar o seguinte. (40 mais 140 vai dar 180. Que multiplica 25. Finalizando aqui, então, vai ficar assim, ó, 40 dividido por 180 vezes 25 mais 50. Logo, deu 55,55. Percebam só, pessoal, que está coerente, porque se você pegar o intervalo aqui, ó, da classe modal, esse intervalo aqui da classe modal vai de 50 a 75. Então, 55 está aqui nesse intervalo. Então, se eu achasse um valor que não estivesse nesse intervalo, estaria incoerente. Tá? Então, eu achei 55,55 um valor que está coerente à classe modal. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Tá tranquilo. Então, olha só, nessa parte vai acabar. A semana que vem eu marco uma aula com vocês, nesse mesmo horário, eu vou começar a trabalhar então com probabilidade. Então, a semana que vem a gente começa a trabalhar com probabilidade e segue de lá por diante, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, depois eu mando a foto da atividade e mando para vocês o vídeo resolvendo também. Ô, Wilson, Não, Stefano. a nota do segundo bimestre vai ser de probabilidade, então? Eu vou começar com variância e desvio padrão e moda e probabilidade, sim. Serão as duas coisas. Então você vai postar mais para frente a atividade. Sim, do segundo bimestre, sim, que a gente apenas começou, né? O segundo bimestre. Tá. Tem muita Eu tô meio perdido. Tem muita coisa para acontecer aí. Eu não sei quanto de aula presencial nós vamos ter. Mas, enfim, o segundo bimestre está apenas começando, né? Começou, digamos, meados de abril, mais ou menos. As disciplinas regulares estão um pouco mais adiantadas que essa, mas a gente vai cair no caso, basicamente, desvio padrão, variância, moda e probabilidade do segundo bimestre. Ok. Tranquilo, então? Tranquilo. Valeu, então. A gente continua semana que vem. Boa noite, então. Boa noite.